A Razer sempre teve um apelo ao público gamer muito grande, trazendo produtos cheios de RGB e com alta qualidade. Mas será que nos dias de hoje ainda ela consegue competir com a AliExpress e outras marcas do mercado nacional? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fred e estamos de volta hoje para mais um vídeo sobre esse teclado aqui que é muito interessante. Apesar do preço alto, ele possui algumas qualidades que a gente deve falar. Eu sempre fui muito fã da marca Razer. Eu achava os produtos assim excepcionais. Eles tinham coisas muito diferenciadas que estavam muito à frente dos concorrentes naquela época. Aproximadamente ali para o ano de 2010 até 2015, eles praticamente lideravam o mercado. Hoje em dia, eles já não se encontram mais aqui no Brasil de forma oficial, segundo um vídeo que foi colocado pelo Adrenaline, falando com o diretor de comércio da Razer aqui no Brasil. Ele disse que a marca estava se reestruturando e deve retornar ao Brasil em breve. Então é um produto que, primeiramente, talvez você não tenha a mesma garantia que você teria com a Logitech. Você filma o seu problema, manda o vídeo para eles e eles te mandam um produto novo. Provavelmente não é assim que vai funcionar, mas até onde eu sei, ele tem a garantia. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os detalhes que eu mais gostei desse teclado, os pontos positivos dele. E a gente pode começar pelo switch ótico, que é um switch que tem um som muito gostoso. Eu vou colocar aí um pouquinho para vocês ouvirem. Além disso, ele sendo ótico, é um switch que não tem durabilidade, que ele não tem prazo para queimar, assim como outros switches que tem ali 2 milhões, 5 milhões ou 10 milhões de cliques. Esse daqui, por ser apenas uma luz contínua e o interruptor apenas faz o corte do laser que gera o sinal no circuito para mandar esse sinal para o computador, então é algo que nunca vai acabar ou se desgastar, pode-se dizer assim. Mas ele possui a molinha aqui, e essa molinha ela pode sim ficar um pouco mais molengona, diminuindo um pouco o retorno tátil que você tem ao pressionar as teclas. Esses switches eles são um pouco mais leves que os switches Blue, então ele não chega a ser tão pesado quanto o switch Blue e não tão leve quanto um switch Brown, mas mesmo assim ele é muito gostoso. Eu achei excelente para escrita. O próximo ponto é a questão da construção. É um teclado assim muito bem construído, muito bonito. Você tem vários detalhes, né? Muito bem pensados. Então ele tem sim uma estrutura invejável em alguns momentos por ter a base de alumínio. A estrutura dele é sólida, é um teclado pesado, cabo revestido em nylon. Tem toda aquela parte do encaixe para você nem sequer fazer uma torção no cabo. Então ele é sim bem construído. Apenas o apoio de pulso, o material utilizado, eu achei ele um pouco fino, como você pode ver, ó, ele é bem fininho, parece muito apenas com uma espuma de headset. Achei que eles poderiam melhorar nesse ponto, porque é algo que você vai ficar aqui com o braço o tempo todo em cima. Isso aqui com o tempo, com o suor, pode vir a rachar e rasgar por completo, tá? E agora, só vive de coisa boa? Lógico que não. O primeiro ponto que eu acho quebra totalmente o desejo por um teclado desse é o preço dele no Brasil, avaliado ali na casa de R$ 1.200 até R$ 1.500, mais ou menos. O preço vai variando bastante por ser um produto que não sai muito, então tem bastante promoção também. Mas acima de R$ 1.000 já começa a fazer você pensar, será que realmente eu vou gastar mais de R$ 1.000 em um teclado Razer, sendo que eu consigo outras opções muito mais baratas dentro do Brasil ou até mesmo na AliExpress? Você tem boas opções, às vezes até com as mesmas características e mais personalizáveis. Mas uma coisa que às vezes é muito difícil de conseguir é o switch ótico, que é o que realmente vai fazer esse teclado se destacar. Se não fosse pelo switch ótico, com certeza não há justificativa alguma para se pagar esse valor. Falando de switch, o que vem sobre ele é as teclinhas. Uma coisa que eu achei bacana, por ter uma boa espessura, uma boa qualidade, você vê que a teclinha ela é bem grossa, mas olha só a iluminação. Deixa eu apagar aqui para vocês essa luz. Cara, a iluminação não se destaca. E se você observar, a iluminação ela é forte.
apenas a tecla, por ser bem restrita a iluminação aqui, apenas por esse buraquinho, acaba deixando básico. Então eu vou efetuar a compra de um kit daquelas teclas pudim direto no AliExpress, para poder fazer um experimento e ver como é que vai ficar essa iluminação. Aparentemente deixa um teclado muito mais bonito. Eu até tenho algumas aqui da HyperX, mas ela não tem o Enter, o Shift, essas teclas aqui que são no formato americano. As que eu comprei são no formato brasileiro e ela não veio com as teclas adicionais para eu montar se eu quiser em outro teclado. Já da AliExpress vem completo, tanto com os botões americanos quanto os botões brasileiros. Outro ponto que eu gostei bastante é o aplicativo. Dá para você fazer bastante coisa e tem todos os aplicativos. E tem aplicativos dentro do aplicativo dele. Você pode fazer toda essa sincronia com Alexa, lâmpadas Hue, com wallpaper. Você tem aqui várias opções para personalizar o seu teclado, tecla por tecla, iluminação. Você tem perfis aqui que você pode utilizar também. Além disso, tem opções para você conectar nos aplicativos e fazer com que todo o seu sistema Razer funcione dentro de um aplicativo específico. Aqui eu tenho o PUBG e o Wallpaper, então todos eles conseguem fazer uma sincronia entre os produtos. E depois disso você tem aqui o estúdio, onde você pode fazer toda a configuração da iluminação, e isso pode ser feito tecla por tecla, ou até mesmo aqui você colocar um efeito em cada parte do teclado. Dá para você fazer tudo isso de forma separada e individual. Então é um aplicativo bem completo, não é tão fácil de fazer, mas se você não souber, você pode baixar perfis já prontos ou até mesmo clicar aqui e colocar. Mas aí já tem alguns pré-definidos também, mas aí você vem, cria um novo perfil e faz as edições que você desejar. Aqui, como eu tenho dois produtos Razer, está aparecendo esses dois. Eu tenho também um headset, mas eu não estou usando ele no momento. Dá para você editar cada um deles individualmente. E além disso, você acompanha em tempo real a movimentação das cores. Aqui dentro do aplicativo você pode realizar a alteração dos hertz dele, que é a taxa de resposta que o teclado tem ao pressionar a tecla, né? Esse sinal ele vai se locomover de 125 até 8000 Hz, tornando aí a resposta mais rápida ainda. E tem também algumas otimizações que você pode fazer para os switches, por eles serem óticos, então você tem uma taxa muito maior de resposta. Para finalizar, algumas considerações: a falta do teclado brasileiro, que é possuir o cedilha e os acentos. A Razer não possui nenhum teclado com esse layout brasileiro, o que já também deixa um pouco a desejar, pois a Logitech e a Corsair possuem teclados com layout brasileiro. Isso ajuda muito, pois se você quer utilizar no dia a dia para fazer digitação também e várias coisas, você não precisa ficar fazendo alternância de dois layouts de teclado através da tecla Windows barra de espaço, que você vai alterar aqui embaixo. Sem fazer essa alternância, você não consegue o cedilha ou os acentos. E aí, eu recomendo ou não a compra desse teclado? Cara, o que eu posso dizer é que é um teclado Razer, caso você queira essa marca, e ele possui o switch ótico. Essas são as duas principais coisas que vão definir a compra dele ou não. Mas o valor no Brasil é um pouco injusto, aproximadamente R$ 1.200 a R$ 1.500. Acredito que você pode comprar o teclado mais topo de linha de qualquer outra marca. É isso que você quer? Um teclado Razer ou um teclado com switch ótico? Beleza, é um produto desse que você vai precisar. Tem ali outras versões também, com o teclado numérico, e outras Elite com a iluminação RGB, até mesmo aqui no apoio de punho. Eu vou deixar alguns links aí para vocês na descrição, caso você queira ver mais detalhes desse teclado e também de outros produtos utilizados aqui, tá? Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários e, como sempre, agradeço a audiência e até a próxima.